Boa noite, sejam todos muito bem-vindos na alegria dessa equipe da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, sob a égide de Jesus e o amparo de Dr. Pedro Luiz e toda a sua equipe, que esta noite, que o nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos seja emanado de muita alegria, de muita esperança e de muita luz. Sejam todos sempre muito bem-vindos na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. A Dani vai ler a mensagem inicial para nós e nós vamos fazer a nossa prece para começar o estudo na questão 853. Oi, gente, boa noite. Saúde. A saúde é também um estado de alma. Os pensamentos negativos envenenam as células e comprometem o funcionamento dos órgãos. Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo. O cérebro é um dínamo gerador de energias. Quem cede espaço mental para a imaginação doentia acaba no desequilíbrio. Toda trama infeliz se articula em silêncio. Se queres estar sempre bem fisicamente, saneia os teus pensamentos. Areja as tuas ideias e não conspurgues os teus sentimentos. E polêmicas. Sobretudo, não te permitas mais de 1 hora ociosa por dia. Assim seja. Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor. Pessoal, voltou? Vocês já estão conseguindo perceber aí? Gente, coloca aí pra gente. Aqui tá. Tudo bem, gente? Podemos continuar? Teve um probleminha com a internet aí, né? Vocês vão dando uma dica pra gente, tá? Então, com alegria, agora a Carol vai ler pra gente a questão que nós paramos, dando continuidade ao nosso... Se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não, não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem. E muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Você vai ler sobre a mesa? Miranês 853, fatalidade. Somente a morte é fatal nos campos de lutas das formas. Tudo se transforma em todos os segmentos da matéria. A fatalidade, principalmente na raça humana, pode sofrer mudanças. Depende muito do que as criaturas estão fazendo da vida, do comportamento e da compreensão, bem como do cuidado que podem ter com seu corpo e com sua missão. O esforço próprio é de grande valia em muitos casos. Contudo, por vezes o próprio espírito é que não deseja o prolongamento de sua vida na terra, pedindo que cumpra apenas o compromisso assumido no mundo espiritual antes de tomar a forma corpórea. Fatalidade total é para a ignorância em todos os seus aspectos. Para Deus não há segredos. Tudo Ele sabe, antes e depois, por ter onisciência e ser onipresente em todos os sentidos. Os espíritas de todos os níveis devem estudar com mais profundidade as leis de Deus, meditarem sempre nelas e esperar trabalhando no bem, para que esse mesmo Deus
lhes revele a verdade que nunca deixa de ser gradativa. Essa questão, a 853, né? Ela vem firmar para a gente, perguntando aqui, algumas pessoas escapam de um perigo e logo depois desencarnam. Gente, o momento da nossa desencarnação, do nosso desenlace, ele é determinado conforme tudo que nós planejamos. Mas vale a pena a gente ressaltar aquilo que Divaldo falou semana passada numa palestra, em que ele dizia, olha, não adianta você mudar de lugar, não adianta você viajar, não adianta você esconder, né? Nós temos que seguir as normas sanitárias, nós temos que seguir as leis, viver dentro de cada dia, seguindo aquilo na mensagem do livro Vigiai e Orai, que a Dani leu hoje. A nossa responsabilidade com o pensamento e a limpeza. Os vírus são consequências dos nossos pensamentos e energias ruins, do nosso não perdão, das nossas invejas, do nosso ódio, da nossa tristeza e revolta quando as dificuldades vêm nos visitar, daquilo que o outro tem e que eu não tenho, daquilo que eu queria, né? A Organização Internacional do Trabalho, ela fez um estudo em que 80% de todas as pessoas que estão trabalhando com carteira assinada no mundial não gostam do que fazem. Hoje tem pessoas gritando no mundo inteiro querendo voltar para o trabalho. Foi preciso um inimigo invisível para nos educar para o nosso momento. Nós estamos atrás de vida. Nós estamos rezando para que todos fiquem bem. A fatalidade e a hora, que é esse o estudo que está aqui hoje, a hora que nós vamos desencarnar, ela é pré-determinada pela nossa condição no planejamento reencarnatório no plano espiritual. Nada justifica o nosso desespero e o nosso pânico. É um contrassenso, Allan Kardec dizia, aquele que tem a fé raciocinada é um contrassenso, desespero. E o que vale a gente pensar é a nossa responsabilidade de sermos completistas. O que é completistas? Nos livros de Divaldo, ditado pelo espírito Filomeno de Miranda, e a Sueli Caibar-Schutel, ela explica muito bem, como André Luiz também nos diz, que na hora em que nós estamos aqui, reencarnamos, nós já sabemos no plano espiritual tudo que nós passamos. Na hora que nós estamos reencarnando, preparando, que nós voltamos para o planeta, o que acontece conosco? Nós não respeitamos, nós nos excedemos na ira, no ódio, nos excessos de bebida, no cigarro, nos abusos. E todas as vezes que nós usamos mal este nosso corpo, até com as energias, os sentimentos de ira, de raiva, de inveja, de soberba, de avareza, esses sentimentos descarregam em nós, exigem das nossas condições hormonais uma sobrecarga, que desgastam a nossa condição cardíaca, respiratória, renal. O que isso acontece? Isso gera em nós desgaste. Nós não nos tornamos completistas. A maioria de nós desencarnamos sem completar o período que nós deveríamos completar pela falta de cuidado com o nosso sentimento, pela nossa falta de amor ao próximo que afeta o nosso organismo físico. É inteligente ser do bem, já tem pesquisa feita sobre isso. Então, a hora de que nós vamos desencarnar, o momento correto, nós não temos que nos preocupar com ele. Nós temos que nos preocupar agora, até o último minuto. Quando foi perguntado a Martin Luther King, olha, você pode morrer a qualquer hora, o que você faria? Se eu soubesse que vou morrer amanhã, hoje eu plantaria uma árvore. Então, diante desse ensinamento, e nós precisamos tomar muito cuidado, porque o que nós temos percebido neste momento em que nós estamos em casa? Quanto de bebida deixou de ser vendido? Quantas overdoses deixaram de acontecer? Né? Quantas coisas nós descobrimos que temos em casa e que não precisamos, que podemos separar com os nossos irmãos?
Quanto de excesso, quantas vezes absurdamente a gente ia no supermercado e às vezes até sem dinheiro, mas tinha que comprar. E a gente descobre agora que a gente tem tudo, que pode sair, não precisa sair tanto. E a gente descobre o que realmente sente os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos. A gente estava sem tempo para conversar. Tanto medo, se a vida não acaba. Por que que nós estamos com tanto medo? Eu acabei de escutar agora uma palestra da Maíse Braga, da Comunhão Espírita de Brasília, em que ela conta um caso de um irmão que era um grande trabalhador, uma pessoa boa, e ele se gabava, porque toda a família dependia dele financeiramente. Os filhos dependiam, o irmão dependia, o sobrinho, e ele se achava uma pessoa, ele dizia que era muito feliz porque todos dependiam dele. Ele foi para o hospital, ficou doente, desencarnou. Despertou no plano espiritual. O mentor da casa espírita que ele trabalha o recebe, e ele fala assim, mas espera, o que você está fazendo aqui? Eu estava doente lá no hospital. Aí ele virou e falou assim, não, eu acredito, eu desencarnei. E minha família, e meus filhos, e meu sobrinho, todo mundo depende de mim. E aí o amigo dele falou, meu querido, para que esse orgulho e vaidade? Como que eles ficaram? Eles devem estar arrasados. Tem quanto tempo que eu desencarnei? Ele falou assim, tem 2 semanas que você desencarnou. Você pode ser despertado agora. E virou para ele e falou assim, e aí, o que aconteceu com eles? Olha, 2 tudo se resolveu. Seus filhos já sabem o que fazer, seu irmão resolveu o problema financeiro, seu sobrinho também resolveu. E ele foi extremamente chateado porque ele viu que as pessoas conseguiam sobreviver sem ele. Eu perguntei se eu podia falar. Olha, vamos lá. Gente, e aí, posso continuar? Podemos continuar? Você fica de olho, a hora que parar. Gente, olha só, a gente estava falando sobre a fatalidade, porque aqui quer perguntar o seguinte, tem gente que passa por um perigo, escapa e morre pouco depois. Tudo que nós passamos, nós sabemos que vamos passar intuitivamente, mas é para o nosso melhor. Eu estava comentando que neste momento, muitas pessoas nos procuram, às vezes, e comentam que querem desistir da vida. E eu vi algumas dessas pessoas me procurando e perguntando assim, ai, tô louca para isso acabar, tô doida para voltar para o trabalho, tô doida para voltar ao normal. Que bacana. Não existe mais a ideia de morte. Mas, em vez de ficar preocupados com a data exata em que nós vamos desencarnar, tenhamos a certeza que essa data, ela pertence ao nosso histórico de vida. O espírito é vida, o espírito não morre. Mas o tempo que nós estamos aqui, neste momento, nós não temos o direito de poluir o ambiente que nós estamos. Nós não temos o direito de poluir mentalmente com negatividade, com pessimismo, colocando medo. Ai, não vai passar. Que isso? Quantos se curaram? Hoje mostrou uma família que se curou, tinha um bebê e uma idosa de mais de 90 anos. Todos lá se curaram. Não é isso? E outra coisa, hoje morreram, eu peguei isso aqui do Dmitris, às 2h30 da tarde. Morreram hoje, gente, por causa de cigarro, 8.827 pessoas no mundo. Hoje, por causa de câncer, desencarnaram 14.167 pessoas. Hoje, por causa do HIV, desencarnaram 2.900 pessoas. Sabe de uma coisa? Por causa do álcool, do alcoolismo, morreram hoje 4.316 pessoas. Hoje, suicidaram, até 2h30 da tarde, 1.850 pessoas. Vamos preocupar. Nós somos 7 bilhões no planeta. E desses 7 bilhões, 0,01% está contaminado com esse vírus. Só 0,5% dessas pessoas desencarnaram. Gente, 25% já curou. Então, a proporção de cura e morte tem 3 vezes mais chances de se curar do que de se sucumbir. Onde está a nossa fé? Como nós estamos agindo diante dos nossos filhos, ensinando a eles que em todos os momentos de dificuldade,
temos solução. Vamos fazer como os nossos irmãos da Itália, o país onde mais morreu, né? Um dos que mais tiveram letalidade desse vírus. Eles estão colocando cestas nos apartamentos, amarrando numa cordinha, colocando alimento com bilhetinho, para quem passar na rua e não tiver com dinheiro, que possa pegar aquele alimento. Limeira, interior de São Paulo, sacolinhas de lanche amarrada com bilhetinhos para os moradores de rua. Vai passar, não desista. É esta fatalidade que nós temos que lutar. É esta a nossa responsabilidade e que nós temos que viver. E não ficar preocupado. Eu tenho uma conhecida que em 2009 ela pegou H1N1. Ficou 60 dias numa UTI. Poucos anos depois ela desencarnou atropelada. Saiu de um HN1, ficou na UTI. E depois ela desencarna atropelada. E aí, que isso? Que isso? O espírito se libertou. O espírito limpou. Tenho certeza que a espiritualidade abençoada e amiga abraçou, leve, renovada, preparada para uma nova era. Nós estamos aqui na certeza de que vale muito a pena e temos que agradecer a Deus. Qual que é o nosso modelo? O que nós temos que agradecer a Deus? Que bom que nós estamos passando por isso. Que bom que agora o empresário, né, ele está preocupado em manter o emprego do seu funcionário. Gente, está na hora de entender que ter vale muito pouco. Chegar com muito dinheiro na porta de um hospital e não ter vaga numa UTI não vale nada. Olha, Onassis foi um dos homens mais ricos do mundo. Aos 23 anos, o filho dele sofreu um acidente. Ficou uns meses na UTI. E ao ser enterrado, os repórteres perguntaram: você, como o homem mais rico do mundo, como você se sente agora? Ele virou e falou assim: o que você tem a dizer sobre essa morte do seu filho e a sua riqueza, como um dos homens mais ricos do mundo? Isso está na biografia dele. E ele disse: olha, tudo que o dinheiro compra é muito barato. Todo o meu dinheiro não comprou 1 minuto a mais de vida para o meu filho. Por que estamos nos engalfinhando? Por que estamos enlouquecidos? Por que estamos odiando? Vamos entender que a alegria vale mais. Vale muito mais. A estatística, maravilhosa. A estatística, a matemática, nossa, milhões morrerão. Pois a estatística de Deus é a estatística do amor. Vai sucumbir quem precisa e se comprometeu a dar um exemplo e limpar seu espírito. Mas tomemos responsabilidade e cuidado para não julgarmos ansiedade. Não é a condição e o lugar físico, não é sentar, gente, no banco diante do pastor, diante do padre. Não é o lugar físico, é a mente. Deus não vai deixar de nos amparar quando nós fizemos uma prece e o chamamos. Quando nós pedimos para que esse sol lindo e a vibração de Jesus e toda a equipe espiritual emane vibrações para queimar todos os vírus. Onde está a nossa fé raciocinada? Vamos lutar, sim, por momentos e dias melhores. Denise, tem uma pergunta de uma espectadora aqui, da Ana Elisa. Ela fala assim: Denise, boa noite. O que falo como profissional da frente da batalha dessa pandemia, ela é médica, tá? É que agora iremos ver até onde esse vírus irá. Algumas doenças diminuíram, acidentes de carro não, diminuíram. Uhum. Bom, não lhe parece que ela nos ensina algo maior? Elimina o contato físico e nos traz a nós mesmos? Muito bem colocada, e é uma reflexão que vale muito a pena, e precisou, Annelise, precisou que isso acontecesse para que nós pudéssemos nos interiorizar. Nós precisamos ficar obrigatoriamente presos dentro dos nossos lares, onde a gente dava 1000 desculpas para sair, para não escutar a voz de alguém que nos irrita. Isso precisou acontecer. Diminuíram acidentes, né? Diminuíram os excessos, as bebidas, as overdoses, né? Diminuíram muito. Como profissional da saúde, você entende esse fluxo agora. Isso nos educa por quê? Será que nós precisamos sair tanto? Será que a gente precisa e tem feito
nossas festas, os abusos que existem, nós estamos cansando o nosso corpo num consumismo absurdo. Será que esse tempo foi muito bem colocado pela doutora aí, né? Que alegria estar conosco, é sempre muito bem-vinda com todos nós. Foi muito bem colocado essa interiorização. Nós agora tivemos que ter coragem de nos enfrentar. Sabe essas pessoas que falam, eu não aguento ficar dentro de casa, eu preciso sair? Somos nós, quando não temos de coragem de nos encararmos e descobrir o quanto nós somos intolerantes, o quanto nós somos grosseiros, o quanto nós somos agressivos. Para não parar para pensar, para não parar para entender aquilo que nós fizemos, a gente vai para a rua. Existe um excesso, um consumismo absurdo. Existe, gente, festa. Por que toda hora tem que ter isso? A gente já não reúne com simplicidade, a gente tem que ir, tem que estar, porque eu estou fazendo. Vamos ter humildade. O que a doutora nos colocou precisou de um vírus invisível para que nós possamos ficar dentro de nós, para que nós possamos descobrir que existe um Deus aonde nós estamos, que a luz do Cristo está em nós, que nós somos luz de Deus. E para isso nós temos que ter coragem de nos olhar, de nos enfrentar, de suportar os nossos pensamentos. Muito bem colocado, doutor. Denise, tem uma outra pergunta aqui. Qual a visão espiritual deste desencarne em massa como na Itália? Nós já sabemos, né, que nada é por acaso. Como já dizia Einstein, Deus não joga dados com o universo. A doutora que acabou de nos perguntar, ela sabe o que a medicina não consegue explicar. Por que na Itália desencarnam tantos? Por que nas grandes potências estão ocorrendo muito mais mortes e contaminações? A Itália, historicamente, em outras eras, os romanos invadiam terras e territórios, cidades, e dominavam, disseminavam pestes, disseminavam doenças. E aí abandonavam o povo e só preocupava com as suas riquezas. Quem lê o livro A Caminho da Luz mostra muito isso, sobre o que o Império Romano, a princípio, ele tinha como missão avançar sobre o território para ensinar que uma nação única, baseada na lei de amor, poderia constituir. No princípio, os romanos começaram a fazer isso. Eles invadiam as terras, mas permitiam que cada povo tivesse sua religião, sua cultura, desde que pagasse o tributo. Quando veio num império dominante, avassalador e torturante, o que isso fez? Fez com que disseminasse e destruísse muitos povos. Na história da humanidade, a cada um conforme as suas obras. Ao momento dos resgates. Não é isso? Os grandes impérios estão agora abalados. Por que o vírus lá é mais letal? Porque é chegado o momento dos nossos irmãos que a espiritualidade reúne numa mesma região, resgatem coletivamente. É uma oportunidade maravilhosa para esses espíritos entenderem que o inimigo agora não é de guerra, não é na espada, não é no míssil. Que todo poderio armamentista, toda guerra, seja ela em que época for, né? Quando disseminada, nós colhemos, quando nós praticamos o mal, plantamos o mal, nós não podemos colher o bem. Os frutos que nós colhemos, eles são resultado das nossas plantações. Agradeçamos a Deus que a oportunidade desses nossos irmãos, nesta época, podem ter certeza. Esses espíritos aceitaram esta missão. Estes espíritos estão tendo a oportunidade, dando o exemplo da humanidade, de desencarnarem por meio de uma guerra invisível, de uma guerra que foi produzida num sentimento de dominar o outro. Hoje as nações se unem. União Soviética, a Rússia, envia aviões com suprimento para os Estados Unidos. É esta a lei de amor. É estas barreiras
né? Muçulmanos e judeus rezando juntos diante de uma ambulância para socorrer irmãos. É chegado o momento dos povos, todas as vezes que uma coletividade, um país ou um continente precisa de resgate coletivo para limpar a sua esfera do mal que ele fez a outros povos, a espiritualidade, numa misericórdia, permite que isso aconteça. O Brasil teve muito resgate coletivo, um resgate de sociedade, pelas nossas condições, porque fomos um país em que escravizamos demais. Tudo que nós escravizamos, nós temos hoje. Quem são os nossos moradores de comunidades, dos lugares sem água, dos lugares distintos, como comunidade? Quem são os nossos dirigentes políticos? O que a esfera desse país passa de injustiça nesse povo? Cada país tem dentro da sua região, nós enquanto povos, temos resgates coletivos no continente, no país, na cidade, no bairro, na família. Nada é por acaso. O nosso padrão vibratório nos permite reencarnar e renascer em regiões onde teremos oportunidade de fazer o nosso melhor e dar o nosso testemunho. No caso desses irmãos, essa região da Itália, a oportunidade que esses irmãos estão tendo de desencarnar, limpando essa esfera, e que a partir deles começa-se a estudar, buscar cura, saber o que pode e o que não pode. É o ensinamento do Cristo no amor do próximo. E fiquem tranquilos, os espíritos que desencarnam diante dessa situação estão ganhando muita limpeza espiritual, leveza, e não tenham dúvidas, estão sendo amparados por uma legião de bons espíritos. Ô, minha amiga, espero ter te respondido. Mais algum comentário? Essa daí eu tive que entrar de novo. E aí? Eu tive que entrar de novo. Tem alguns comentários aqui que a gente vai conseguir responder mais no final, tá, Denise? Tem comentários, mas é porque o meu aqui saiu, tive que entrar de novo. Tudo bem. Vocês querem passar para 854? Vamos continuar, então. 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções para evitá-la? Não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Miramês precauções. É de nosso dever sermos perseverantes nas precauções para que possamos nos defender de todas as agressões da natureza má que nos testam todos os dias. Certamente aprendemos muitas lições, no entanto, devemos ser vigilantes para não entrarmos em testes de que não precisamos mais. Se estás na terra, deves obedecer às leis que sustentam a forma que usas para o aprendizado. Parou aí? Não. Deus colocou na natureza para ajudar-te os meios que podes usar para a tua paz. Todo tipo de obstáculo se encontra por onde passares, nos caminhos físicos, mas Deus te dotou de olhos para desviar-te de todos, bastando que os use bem. E a escolha do teu uso, a razão pode fazer, e muito bem. Dentro de ti existe tudo para ter crescimento e para as devidas defesas, como, e certamente, o amor e a caridade. Deus não esqueceu de nada. Pessoal, o ensinamento... Está gravando? Não, tá gravando. Um ensinamento dessa lição, aqui está perguntando a questão 854. Se a morte é fatal, é infalível, então por que eu vou me cuidar? Eu conheço muitas pessoas que dizem assim, quem brinca, quem morreu não voltou, eu vou curtir minha vida, porque a morte é certa, eu quero viver, curtir tudo, né? E a gente às vezes dá desculpa, eu falo mesmo, eu faço mesmo, porque morreu, acabou, eu vou aproveitar a minha vida, achando que a vida é matéria. Gente, nós temos que ter a responsabilidade
de agradecer um corpo que os nossos pais não abortaram e nos permitiram ter. Nós temos que ter a responsabilidade, diante do nosso anjo da guarda, diante do nosso mentor espiritual, de vivermos e cuidarmos da melhor forma possível para que o nosso corpo seja o instrumento para que o nosso espírito melhore e evolua. Isso é tão sério que nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa alimentação, com a nossa conduta. Precisamos ter responsabilidade para com as nossas ações. Nós estamos tendo um exemplo maravilhoso. Se vocês lembram que saíam aqueles boatos, os pseudo-sábios, que são gravíssimos na atualidade hoje, né, nos momentos atuais, dizendo que a vacina da gripe era para o SUS, para desencarnar os velhos, e muitos não tomavam, os idosos. Eu achava muito engraçado, meu sogro vivia falando, eu não vou tomar isso não, porque isso é para acabar com os velhos. Olha, fiquem vocês sabendo, a vacina que é disponibilizada, e você não vai lá tomar, e ela é gratuita, se você pegar essa doença, uma gripe, e desencarnar, porque você não tomou a vacina da gripe, meu irmão, você desencarna como um suicida. Olha a responsabilidade. Eu tinha, uma das maiores alegrias da minha vida, era carregar minha sogra e minha mãe no carro, e lá no Posto de Saúde São João, vacinar as duas. Eu adorava isso. Quando eu sabia que saiu, tá disponível, eu pegava minhas duas mocinhas, punha dentro do carro. Mãe não queria vacinar de jeito nenhum. Minha sogra, o dia que ela descobriu que a vacina era de graça, ela foi feliz. E era uma alegria levar as duas para vacinar. Porque eu tinha certeza que eu cumpri o meu papel. E elas falavam, não vou não, foi vamos. E ela ia com uma alegria. E era o nosso passeio do mês de abril e de maio, a vacina. Sabe por quê, gente? Aquilo nós temos a responsabilidade, sim. Lembra quando eu disse, nós temos a época de desencarnar? Temos, mas não é com isso que nós devemos preocupar. Chico Xavier, um mês antes de desencarnar, a Juscelma Coelho estava com ele no quarto do hospital, e ela virou e falou, Chico, e aí toda sem graça, falou assim, o que é certo falar? É certo falar a palavra morte? Chico fala assim, eu não gosto de falar disso. Eu não gosto de falar disso, mas Chico Xavier dizia, não, o certo não é a palavra morte, o certo é desencarnar. Então, em todos os momentos, saber que nós temos uma data não é para justificar e nem entrar em desespero. Nós temos a alegria e a felicidade de saber a nossa responsabilidade. A cada dia basta o seu mal. E a cada dia nós precisamos entender, olha, a minha avó viveu 100 anos e alguns meses. Com 90 e poucos anos, ela precisou ela teve um probleminha de trombose, e eles queriam operar, e o médico falou que se ela operasse, ela aguentava, e ela firme, aguentando a dor no hospital. Aí veio um outro médico e falou assim, olha, nós vamos fazer um tratamento e tal, a senhora não vai operar. Passado algum tempo, eu a encontro aos 98 anos, e ela disse para mim, eu rezo para aquele médico bonito todo dia, porque não me operou. Eu não ia dar conta mesmo, mas eu vi meu neto Léo casar, eu vi minha outra bisneta nascer, e ela foi contando todas as coisas boas. Nós pegamos uma doença, desesperamos, né? 1 milhão de infectados, 54 irmãos desencarnados, 0,01%, e nós estamos aqui em pânico. Hoje um amigo me contou que na região lá, norte de Minas, de Montes Claros, as pessoas que estão isoladas nos grandes centros, mais humildes, eles estão desesperados, presos lá na sua rocinha, nas suas casas, principalmente os mais idosos na zona rural, em pânico, tendo síndromes de pânico, as chamadas para o corpo de bombeiro e para o SAMU, de síndrome de pânico de pessoas apavoradas. Gente, vamos entender, vamos lutar e pensar, espera aí, olha só, 210 mil estão curados.
Olha, existem outras doenças que matam muito mais. Vamos renovar e repensar. Vamos ser racionais. Então, diante disso, olha só, vamos pensar, a malária, gente, hoje, de malária, morreu 1.692 pessoas. Sabe quantas pessoas hoje morreram de fome? 19.311. Hoje, de fome. Sabe quantas pessoas hoje estão desnutridas? Que elas têm uma rala alimentação por dia? 841.992.000 pessoas. Então, onde está a nossa fé raciocinada? Onde está aquilo que o Cristo dizia? Enviareis um Consolador que nunca mais vos abandonará. Conhece a verdade, ela vos libertará. Vamos sintonizar em prece. Vamos imaginar essa luz do sol queimando todos os vírus e eles adentrando a terra. Que vamos imaginar uma luz, uma proteção divina, espíritos intuindo os cientistas para que essa vacina chegue logo. Vamos nos acalmar para não lotar e ocupar espaço nos hospitais pela nossa ansiedade. Gente, Chico Xavier dizia, devemos chegar ao túmulo muito melhor do que chegamos ao berço. Mas para que antecipar esse túmulo? Se nós, às vezes, por um dia, era o caso da minha avó, por um dia ela fazia diferença e ajudava netos, bisnetos, vizinhos. Então, por um dia, sabe aquela senhorinha que está fazendo máscara e tem 87 anos? Ela está lá, fazendo o papel dela. São 87 equipamentos, máscaras, que vão auxiliar alguém a não pegar, a não contaminar o outro. Nós temos que nos preocupar muito mais em não sermos agentes de contaminação do que sermos alguém que vai desencarnar com o vírus. Onde está a nossa fé raciocinada? Num planeta de 7 bilhões, hoje, gente, hoje, até 2h30 da tarde, foram feitos 73.320 abortos. Vamos falar em fé. Vamos falar em esperança. Não vamos preocupar com a nossa hora. Ela vai chegar. E que quando ela nos pegar, a gente esteja prontaço, bonitaço, para encontrar a luz, mentores do bem, né? E se a gente der uma passadinha ali no umbral, né? Nós vamos passar com fé, nós vamos chamar o nosso mentor. Vamos ter fé, vamos acreditar. Olha, vamos estar onde precisamos estar. Este é o nosso momento. Vamos distribuir alegria e esperança. Vamos, gente, rezar pelos familiares dos nossos irmãos que desencarnaram. Agradecendo e fortalecendo esse lar, para que eles encontrem na saudade um amor de verdade. Só deixa saudade do que é bom. Triste de quem não deixou saudade. Agradeçamos os irmãos que puderam conviver conosco. E sejamos dignos até na hora de partir, sem dar trabalho, sem dar desespero. Vamos ficar em paz para termos paz. Que assim seja. Tem mais uma pergunta aqui, Denise. Há expectativas de 80% da população ter contato com o vírus. Muitos iremos embora. E mais que isso, estando em casa. Violência em casa aumentou. Discussões, depressões. Seria mesmo a regeneração? Quem é? É a Anelisa. Anelisa, olha só. Realmente, a gente sabe que as questões, todas as vezes que nós nos reunimos em um grupo, quando tem um grande festas, eventos, grandes shows, sempre tem uma briga e infelizmente às vezes ocorre um desencarne. Dentro dos nossos lares, estamos convivendo com irmãos que na maioria das vezes são pessoas em que em outras eras nós causamos muita dor. São alguém que em outras eras são pessoas, a nossa família é o primeiro cadinho. Então, diante dessa situação, realmente o confinamento nos está demonstrando, nos obriga a conviver e a passar por estes fatos. A questão da depressão,
Por que estamos tão deprimidos? Porque estamos vivendo no contrassenso da estatística. Porque 80% da população, com certeza a maioria de nós já pegamos esse vírus, como médica você sabe disso, e já curamos, e nem vamos fazer exame. Com certeza a maioria já teve. Agora, o que nós sabemos enquanto espíritos, o que a espiritualidade nos ensina? No livro Ação e Reação, isso fica muito claro quando eles vão socorrer uma irmã e que eles dizem o seguinte: a cada um de nós temos a nossa predisposição material, genética, física, perispiritual e digamos que uma genética espiritual, o quê? Os traços que nós trazemos de magnetismo e vibrações de outras eras. Este vírus só vai achar consonância em quem precisa achar. Mas as pessoas, nossos irmãos, que estão com depressão, estão em pânico, estão se sentindo presos, a depressão é o mal da alma. A depressão é o mal da alma. A depressão nós sabemos a quantidade na sociedade. Mas ninguém desenvolveu depressão por isso. A pessoa já tinha uma tendência depressiva. E tem mais, todos nós que somos ansiosos, quem por um fio de momento não teve medo de pegar o vírus e desencarnar? É humano, é natural. Nós estamos no corpo de carne. Todos os pensamentos, minha irmã, vêm a nós, mas nós só vamos alimentar o que nós quisermos. Olha, tem uma questão muito interessante no Livro dos Espíritos aqui, em que os amigos espirituais nos dizem muito claro. Você quer saber esse sistema de depressão, do suicídio? Muito pelo contrário, muitos irmãos que estavam pensando em suicídio, agora estão rezando para que tudo resolvesse. Agora, que tem as pessoas que desistem, nós temos que pensar na responsabilidade. Sabe, muitos que em outras eras, por momentos, por pessoas que não quiseram ficar, por terem perdido aquilo que desejavam, eles desistiram da vida. E agora eles estão felizes, vivendo em famílias bacanas, com uma família legal. E este momento também, para muitos, vão pegar esse vírus porque adoeceram, foram rebeldes. A vida que Cristo nos permitiu no corpo de carne, quando por rebeldia nós desistimos dela, é chegado o momento em que, diante de uma vida que nós consideramos bacana, nós somos obrigados a voltar para a pátria maior, somos convidados, porque a gente não aprendeu a dar valor na alegria do outro. Quando nós desistimos da vida, quando nós desistimos da vida e pensamos no autoextermínio, nós, com todo respeito, conhecemos a dor. Os irmãos que pensam nisso, eles não querem desistir da vida, eles querem matar a dor. Mas neste momento, nós estamos sendo egoístas. Sabe por quê? Porque lá no nosso íntimo, nós pensamos tanto na nossa dor e a gente não pensa naqueles que nos amam e gostam de nós. E não vem com essa. Não existe um presidiário que não tenha alguém que faça uma visita. Não existe ninguém, até Hitler teve alguém que o amou. Então, diante disso, a nossa oportunidade é de vida. Olha, a ideia do autoextermínio, a ideia do suicídio, ele precisa ser repensado porque a depressão, ela tem para nós, espiritualmente, ela nos traz uma responsabilidade de um sentimento, de um ressentimento de vidas passadas. Ela vem por uma culpa que nós não conseguimos reparar em outra vida. E a gente não entende essa melancolia de agora. Então, nós precisamos lutar contra os pensamentos e os sentimentos ruins que vêm. Toda vez que vier um pensamento e um sentimento ruim, nós podemos mudar.
se isso aí já está comprovado cientificamente, o que os amigos espirituais, nos livros espirituais, nas histórias que os espíritos nos contam, eles nos relatam. Se, por questão de segundos, nós pensamos, eu quero desistir da vida. E se por um segundo você pensa assim, minha mãe gosta de mim. O sol hoje está bonito. Eu vou contar uma história para vocês. É aquele jovem australiano que nasceu sem os braços e sem as pernas. É o Yuri Lukdivik, eu não sei falar o nome dele. Mas ele, aos 12 anos de idade, quando pediu à mãe que o preparasse um banho, ele conta, sem os braços e sem as pernas. Ele pensou, eu vou desistir da vida porque eu dou muito trabalho para meus pais. Eu sou uma decepção para minha família. Tem braço, não tem perna, eu preciso deles para tudo. E ele pediu à mãe dele que colocasse a água do banho na banheira para ele tomar banho. Mas na hora que ele pensou que ele tinha planejado mergulhar para não voltar, com 12 anos de idade, a mãe dele deu um beijo nele e falou assim, vou pôr uma espuma muito gostosa para você tomar banho. Ele pensou, meu Deus, se eu morrer vai ser bom para mim e minha mãe. Ela vai sofrer. E a partir daquele dia, ele nunca mais pensou. Hoje ele é casado com uma mulher linda, tem 3 filhos, surfa, dá palestra no mundo inteiro, tem 3 filhos maravilhosos, sabe cantar, toca instrumento musical, tem vários livros e já convenceu várias pessoas a desistir do suicídio. Tudo na vida é livre-arbítrio, tudo é escolha. A dor é enorme. A gente sabe que doer dói, sofrer dói, mas desistir jamais. Tem sempre alguém que te ama, tem sempre alguém que chora muito de saudade de você. E muitas vezes as pessoas que nos amam, a gente não dá valor. Às vezes é a faxineira de um hospital que te dá um abraço. Sabe a história, gente, de um médico que chegava no hospital todo dia, excelente cirurgião pediátrico, e só chegava meio emborrado, não era de papo, não lanchava com ninguém. E todo mundo, ele tinha fama de mal-humorado. Um dia chegou uma enfermeira nova e falou assim, por que vocês não chamam o doutor para lanchar junto? E aí ela disse, não, ele é muito mal-humorado, ele não dá papo. E aí ela virou e chamou ele, o pessoal, você vai ver. E quando ela o chamou para lanchar com ele, na lanchonete do hospital, ela perguntou para ele, por que o senhor é sempre tão emborrado? O senhor é um dos melhores médicos que eu já vi. O senhor não vai embora porque o plantão acabou. O senhor opera com uma precisão. O senhor salva tantas vidas. O senhor não preocupa se vai pagar. Mas por que o senhor é tão emborrado? Ele falou assim, porque eu fico triste, porque eu não quero perder nenhum paciente, porque eu salvo e opero crianças e eu não consegui salvar meu filho de 5 anos de idade. E nem por isso ele desistiu. E nem por isso ele desanimou. Inclusive, ele trabalha dobrado para salvar mais vidas. Nós podemos escolher, gente, agradecer a Deus a oportunidade e ter a certeza que vamos encontrar, que não tem distância, dormindo, sonhando. Nós podemos encontrar com os nossos entes queridos. Que egoísmo é esse de não libertar os nossos irmãos que estão na dor? Que egoísmo é esse de querer alguém entubado num hospital com dificuldade de respirar, em vez de ver um espírito leve, volitando, abençoado? Não pensamos em desistir. Não pensem que o confinamento é para ativar a depressão. O confinamento é para termos coragem de olhar para nós e descobrirmos coisas boas. Eu duvido que a gente não tenha uma gaveta para limpar. Sabe o que significa karma? Ação, agir. Quem pensa em depressão e desistir, comece a limpar, comece a mexer com planta. Todas as vezes que nós limpamos uma gavetinha da nossa casa, amiguinhos e irmãos que tentam nos fazer desanimar da vida, vão embora. Coloca uma música boa, coloca uma música alta, coloca uma música que fala do bem e mude a energia. Depressão, tristeza e dor, nós todos temos. E a gente sabe que para alguns é muito difícil, e muitos sabem que às vezes ele tem até um componente físico, mas podemos lutar, podemos acreditar e podemos optar pelo contrário. Que a lágrima caia, mas que o sorriso não vá embora. Que assim seja.
Que assim seja. O tempo acabou? Se você quiser estender, a gente encerra essa e começa uma nova. Pergunta para o pessoal. Você pergunta, você que está no comando. Pessoal, vocês querem que a gente continue porque precisa parar e começar de novo. O que vocês acham? Ou a gente volta semana que vem? Vocês escolhem. É porque assim o pessoal está debatendo bastante, sabe, Denise? Então vamos voltar? Vocês querem? Tá, vamos encerrar essa daqui. Então a gente vai encerrar e começa uma nova. Queremos. Até já. Até daqui de 15. Espera aí que eu tenho... Voltamos? Voltamos. Oi, gente. O pessoal pediu pra gente falar um pouquinho. Vocês têm pecado, hein, gente? Tem que escutar esse tempo todo. Jesus na causa. Vamos embora. Vamos trabalhar um tiquinho, porque falar de Jesus é sempre maravilhoso. E a equipe de Dr. Pedro Luiz e os doutores que nos amparam. Meu Deus, eu fico extremamente feliz que nós temos irmãos da área da medicina. Todos nós aqui estamos acompanhados neste momento de muita esperança. A espiritualidade maior vela por cada um de nós. Mas os nossos irmãos que adentram a seara da saúde, e são eles todos, gente. Quem faz a faxina, como é importante do hospital. Aqueles que fazem o atendimento. Aqueles que põem a mão na massa. E neste momento, os nossos irmãos que estão aí no front, que estão aí no front, que estão... gente, eu só gostaria de pedir aos irmãos que estão atendendo, aqueles que estão nos hospitais, que estão entubados, não pensem que estão inconscientes. Digam palavras encorajadoras. Um médico, Dr. Ricardo Baezo, conta para todos nós que uma médica americana ficou sem entender porque ele trabalha numa UTI no hospital, onde os pacientes sempre ficam muito revoltados, indignados, com muita dor, e às vezes aqueles que podem se manifestar são extremamente rebeldes. E alguns já são tratados pelos psicólogos que já sabem que estão nos momentos finais. E ele conta, essa médica conta que ela percebeu que num determinado dia da semana, seus pacientes acordam melhores, menos revoltados, aceitando mais a medicação. E essa médica percebeu que fazia toda a diferença com uma irmã que entrava para fazer a faxina. E um dia ela chamou essa irmãzinha da faxineira na sala dos médicos e falou assim: escuta aqui, eu estou percebendo há várias semanas que sua faxina no dia tal, que é no dia do meu plantão, quando você sai de lá, os pacientes estão diferentes. O que você tem feito? E ela assustou, virou para a doutora e falou assim: eu preciso te contar uma coisa, não me xinga não. É porque eu tive um filho de 2 anos, há 2 anos atrás, que eu fui para um posto de saúde do meu bairro. E meu filho, com muita febre, eu chegava perto da atendente toda hora e falava que era grave o processo dele de respiratório. E aí ela dizia que eu ia ter que esperar muito, porque tinha casos mais graves. E eu falava: eu trabalho no hospital, por favor, peça alguém para olhar meu filho. Ela falou assim: tem muita coisa, muita emergência. E ela disse que de meia-noite, quando chegou às 4 e pouca, ela viu o filho dela desencarnar nos braços dela. E aí, todas as vezes que ela entrava no hospital, que ela sabia que aqueles pacientes estavam para desencarnar, ela chegava perto de um por um, que ela sabia que eles estavam naquela condição, ela chegava perto de um por um no dia da faxina dela lá e falava assim: ô meu amigo, no ouvido deles, estando eles entubados ou não. Ela virava para eles e falava assim: tenha medo, não. Olha, eu já passei pelo que você passou. Não tenha medo. Deus ampara, a gente dá conta de passar por isso. Tenham coragem, não vai doer tanto. Não tenham medo. E ela virava para os pacientes e falava assim: eu sei o que é a dor de uma morte. Eu sei o que é a dor de ir. Não tenham medo, tenham coragem. Fiquem tranquilos, não vai doer, vai passar rápido e vocês vão superar. E com isso e dessa forma, os pacientes
animavam e se encorajavam. Então, os médicos abençoados neste momento, não tenham pânico. Tenham a certeza que vocês estão amparados por muitos irmãos que exercem a medicina no plano maior, fortalecendo vocês. Não tenham medo, tenham fé. Vocês, neste momento, são as mãos, o único olhar que essas pessoas têm para despedir. Que a paz do Cristo e a espiritualidade, neste momento, ampara a todos nós, mas a vocês é com carinho, uma proteção especial. A todos os médicos, os paramédicos, os enfermeiros, que estão ali naqueles últimos momentos, que estão atendendo, que estão levando a esperança. Confiem, acreditem, essa estatística vai ser muito menor do que estão dizendo. Confiem, acreditem. Você quer falar esse comentário aí, Dani? Vamos para 855? Vamos. Então vamos lá, 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Sobrevindo o mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixas que de novo tuas paixões se desencandeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que, quase sempre, suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por esta forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Isso aqui faz referência a 526 e 532, não é isso? Mas a gente não vai lá não, porque a gente vai focar nessa aí. Tá. Miramês. Finalidade dos perigos. Se o ódio investe contra os corações, a sabedoria espiritual nos inspira para amar aqueles que nos odeiam e caluniam. Se somos feridos em todas as nossas andanças, o nosso dever é perdoar, como nos ensinou Jesus, esquecendo todas as faltas, porque desta maneira o ofensor passa a ser nosso amigo. Nesta linha de ação devemos continuar, pois essa é a defesa do cristão. Essa questão nos convida ao seguinte: por que passamos alguns perigos? Por que nos colocamos em perigos? É para nos avisar que algo de ruim vai acontecer? Por que às vezes nós recebemos influências que nos colocam em risco? Pela alegria e oportunidade de sabermos que tudo que nós levianamente praticamos ou fizemos em outras eras, agora nos é convidado a passar pelo mesmo sentimento. Quando nós passamos por situações de grandes dificuldades, que nos geram muito estresse, que nos gera aflição, o que nos acontece? Nós começamos a repensar. Esta questão, a 855, ela poderia chamar hoje coronavírus. Existe um inimigo invisível que vem nos convidar para um risco iminente, que nós não sabemos quem será cometido ou não. Mas o que se percebe, algumas localidades, a Itália, Estados Unidos terão também, pelo que demonstra lá agora, grandes desencarnes. O que isso vem nos convidar? O que isso vem nos chamar? Os perigos que nós corremos, Ai, por que eu vim para sofrer? Ai, eu passo tanto risco. Não. Todos nós, se alguém souber a rapidez que é um desencarne por um problema cardíaco, eu trabalhei num banco em que um cliente chegou perto da gente com um papel e pediu. Na hora que ele entregou o papel, ele caiu no chão. Quem já teve a oportunidade de ver alguém desencarnar?
nós não precisaríamos passar por nenhuma aflição ou aperto para dar valor numa vida. A fração é de segundos, é um último suspiro. Então, indiferente da situação que nós passarmos, indiferente da gente culpar, nossa, passei por isso, porque fulano me desejou mal, nossa, passei por essa aflição, nós passamos por tudo que nós precisamos passar. Nós passamos por dificuldade que vai nos educar. Nós passamos por aflições que vão nos ensinar que a gente não deve fazer isso. E aquele irmão que grosseiramente, que maldosamente nos agrediu, nos caluniou, nos fez sofrer grandes perdas, que nos iludiu, que nos abandonou, né? Aquelas agressões que foi ingrato, abençoado seja. Como dizia Chico Xavier, que bom que eu estou sofrendo e não estou fazendo o outro sofrer. Que bom que eu estou passando e não estou fazendo ninguém passar sofrimento. A alegria de saber que plantamos flores e não estamos mandando pedras. As dores e as aflições, as dificuldades, elas nos educam. Quem de nós aqui já não passou uma grande dificuldade? Ou sofreu uma grande decepção com alguém? E a gente sofreu muito, porque de alguma forma não tem mais padrão vibratório de convivência. Mas que com o tempo a gente descobre que isso foi para nós o quê? Um livramento. Não devemos manter a distância e nem impedir de forma alguma de conversar e conviver com as pessoas, independente do que ela fez para cada um de nós, independente do feito da obra, independente do sofrimento. Isso é não perdão, isso nos adoece. Mas nós temos que entender que as dificuldades que a vida nos ensina, as aflições chegam para nos educar. E cada vez que nós passamos por uma grande dificuldade, a humanidade passa, depois das grandes pestes, depois das grandes aflições, das grandes tormentas e das grandes guerras, economicamente, os países melhoraram. As doenças, descobriu-se inúmeras formas de tratar melhor, descobriu-se milhares de formas de tratar as doenças, vieram grandes avanços na tecnologia, na ciência, na medicina, no remédio. A Segunda Grande Guerra Mundial, o que ela trouxe no tratado de ortopedia, o que ela trouxe no tratado de gestão hospitalar, os hospitais foram criados depois da Segunda Guerra. Levavam os machucados de guerra para as irmãs de caridade cuidar. Por que a maioria dos hospitais tem a origem nas religiões? Né? Alberto Einstein, Irmandade Nossa Senhora das Graças, levavam-se os doentes. E elas, no cuidar, através das guerras, nós aprendemos o que estocar. Gente, a máxima de quem estuda gestão hospitalar diz que quem consegue administrar a área hospitalar é a mesma coisa que administrar um exército em guerra. Porque foi depois das guerras e das pestes que nós aprendemos, enquanto humanidade, a questão da higiene, do cuidar, da limpeza. A gripe espanhola matou muito mais. Existem na história da humanidade pestes e doenças muito mais tenebrosas. Gente, o terremoto no Haiti dizimou mais de 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. Então, nós temos que entender, num país pobre, com uma população sofrida, um terremoto desmonta aquele país. Na América Central, nós, próximos, nós nos condoemos. Então, nosso convite para o sofrimento é passar pelas dificuldades, nós vamos passar. Mas este momento de dificuldade que chegou, ele chegou para todo mundo. O convite agora não é só para um, é para todo mundo. A nossa responsabilidade é em nos conter, vencer a nossa depressão, vencer a nossa tristeza, porque a gente descobriu que tem muito mais sofrimento lá fora
do que dentro do nosso mundinho. O nosso mundinho deixou de ser as fantasias e as realizações materiais. O preocupar, hoje uma pessoa falou assim, para que vai abrir loja? Vai comprar roupa para ir passear onde? Não é? Então a intenção é o quê? É a gente entender o nosso mundinho. Comprar roupa nova e passear é muito bom, está muito certo, não tem nada de errado. O que está de errado era o excesso que nós tínhamos, era a revolta que nós tínhamos. Temos que consumir respeitosamente, com respeito. Para cada coisa nova que eu comprar, que eu doe uma antiga. Eu alimento o comércio, eu sustento o emprego de quem me vende e eu alimento aquele que não pode comprar. O convite agora é de dividir, para que a gente saiba multiplicar alegria e esperança. Que assim seja. Que assim seja. Vamos mais uma, então? Mais uma, né? Na hora que o computador aqui quiser voltar, voltou. Vamos lá, 856. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será sua morte? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta do que daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Miramês, sabe o espírito? Quantas pessoas que, e os fatos nos mostram, temem por templo o fogo. É a intuição as alertando, mas, como não despertaram para a luz do espírito e nada fazem para descarregar o peso do seu fardo, neste sentido, embora lutando para se livrarem de morrer por esse sistema, acabam sucumbindo por ele. No entanto, não existe fatalismo para todos. Os que descarregam seu karma no processo da vida, com todo o amor que a luz requer, têm a mudança do seu destino, que se faz pela bondade do Criador e às vezes sofrem simples queimaduras, tendo sua provação aliviada pelo bem que fizeram aos outros por caridade. Olha só, nós nos preocupamos muito, né? A gente, olha bem, nós nos preocupamos demais. Ai, vou morrer disso. Não, disso eu não quero. Gente, eu fico brincando que eu tenho pavor de andar de avião e não tenho medo de morrer, mas tenho medo de morrer de avião, caindo de avião. E aí é o seguinte, por que nós temos essa preocupação? Né? Porque tudo que nos é desconhecido, nos gera aflição. Nós queremos dominar todos os conhecimentos, nós queremos planejar tudo, e Deus nos mostra, desde do primeiro dia em que nós chegamos, nós temos a oportunidade o seguinte, nós devemos nos prevenir e viver da melhor forma que pudermos. Mas Deus nos convida para a aceitação. Se a vida fosse essa matemática e a estatística, nós saberíamos prever pelo que nós alimentamos e pela nossa conduta de vida, do qual órgão nós estamos abalando mais e qual seria esse órgão em detrimento que levaria o nosso corpo a parar de funcionar. Se fosse a razão e a matéria, se fossem os números, a única lógica. Para os materialistas, né, existe essa lógica. Então, se, como dizia Albert Einstein, né, Deus não joga dados com o universo. Ele, como um grande cientista, que estudava o universo, que estudou física, né, que era um grande estudioso, cientista na área da física, ele com a ciência, ele dizia que Deus não joga dados com o universo. O que significa isso? Nada é por acaso. A gente às vezes, nós sabemos no nosso planejamento reencarnatório, tudo que nós vamos passar, quem serão nossos filhos, né? Isso tudo está no nosso planejamento reencarnatório. O véu do esquecimento é para nos educar. O véu do esquecimento, ele acontece para nos ensinar a amar de verdade. Se nós convivemos com alguém no nosso lar, em que nós sabemos que esse alguém foi
quem nós em outras vidas roubamos, enganamos, traímos, assassinamos, vai ser extremamente constrangedor eu ter esse espírito perto de mim como um filho, se eu lembrar disso. Então, a condição que nós temos aqui, né, o gênero da morte que eu vou ter, né, nós nos preocupamos muito com isso. Leiam o livro, que é um dos 5 Pentateucos, né, as 5 obras básicas do Espiritismo. Na segunda parte, ele tem vários relatos de irmãos que desencarnaram de diferentes formas. E todos eles relatam o motivo pelo qual desencarnaram, que foi, eles só entenderam quando, ao despertar no plano espiritual, a espiritualidade nos conta por que que nós desencarnamos daquela forma. Quando nós preocupamos muito, eu vou desencarnar dessa forma, Deus me livre, eu não quero morrer queimado, Deus me livre, o pavor é morrer afogado, Deus me livre, que eu não quero morrer de um acidente. O que nós precisamos nos preocupar é que no momento do nosso desencarne, nós tenhamos paz no coração para deixar alívio aos que ficam e possamos ser amparados. Gente, a maior dificuldade que os amigos têm no plano espiritual de nos amparar e nos receber é a nossa aflição. Chico Xavier já dizia que desencarnar não dói. Os amigos espirituais nos dizem, nós, no nosso condicionamento, que ficamos aflitos. O espírito, né, a matéria física, ela está sujeita à dor. Se nós raciocinarmos, fé raciocinada, o espírito, quando educado, ao passarmos pelo plano maior, nós não precisamos do alimento. Nós, mentalmente, no livro Nosso Lar, André Luiz explica como é feita a alimentação, a higiene do espírito, a necessidade que ele tem de vibrar num plano maior, buscar esse padrão de energia, isso os alimenta. Então, o gênero de morte pouco importa. A forma como nós vamos desencarnar vai depender da forma como nós estamos vivendo. Então, se está programado que eu desencarne num acidente, se durante essa minha reencarnação, cada um de nós nos preocuparmos em auxiliar mais pessoas, socorrermos mais pessoas, nós podemos desencarnar de uma forma muito mais leve, muito mais simples. Inclusive, no livro Céu e Inferno, os amigos espirituais, os irmãos relatam, e Kardec codifica esse relato, como tudo que o espírito sente, no exato momento em que ele morreu, desencarnou, morreu o corpo, desencarna o espírito, tudo o que acontece, e eles dizem exatamente, quer saber qual vai ser o tipo da sua morte? Preste atenção no tipo da sua vida. Preste atenção do que você faz no seu dia a dia. Existem resgates que são necessários em função do que nós vivemos em outras eras. Mas a forma como nós conduzimos a nossa vida nos eleva em padrão vibratório em que pode facilitar e muito o nosso desenlace, o nosso desencarne. Então, em vez de preocuparmos com o gênero e com o pressentimento, porque nos foi dito, nós sabemos ao chegar no nosso planejamento o que foi feito. Agora, viver sofrendo não vale a pena. Eu tenho uma conhecida que passou a vida inteira, Deus me livre. Eu tenho pavor de câncer. Eu não quero ter câncer. Deus me livre. Ela tinha um pavor. Ela não fazia exame com medo de dar isso. Ela desencarnou com um Alzheimer numa situação terrível. Terrível. Não, ela não teve o câncer que ela tanto temia. Mas ela desencarnou num processo de demência física tão grande que a gente fica pensando, meu Deus, tem desencarne bom? Enquanto nós espíritos, né, enquanto nós estamos na matéria, o que nós temos medo é do desconhecido, gente. Só que eu tenho um amigo que ele sempre fala, não precisa ter medo, não, a gente já morreu tantas vezes. Nós já passamos por essa experiência centenas, quiçá milhares de vezes. E estamos aqui vivendo uma nova história. Em vez de estragarmos a nossa mente,
em vez de deprimirmos a nossa alma, em vez de desgastarmos o nosso organismo, sofrendo por isso, sobrecarregando as nossas glândulas, ativando de forma desesperada adrenalina e cortisol no nosso organismo, destruindo a nossa saúde, pensar em que gênero de morte que eu vou ter, eu acho que eu vou desencarnar assim, que nós possamos a cada segundo pensar o que eu posso fazer neste minuto para ter uma vida melhor, o que eu posso fazer neste minuto para levar os que estão à minha volta a ter o equilíbrio, uma vida melhor. Então, não é isso. Eu tenho um amigo que ele disse que ele não preocupa muito na hora de desencarnar, não. Ele vai dar trabalho para quem vai carregar. Com o que nós estamos preocupados? Vamos ter fé, vamos acreditar. Oh, meu Deus, vamos imaginar espíritos abençoados cuidando da gente, né? Minha mãe passou por um processo físico no desencarne bastante complicado. E eu chegava no hospital, lá em casa, arrumava o cabelo dela e falava com ela assim, vamos arrumar bonitinha para você não chegar feia lá em cima. E eu tenho certeza que onde ela estava me xingando, porque ela adorava me xingar quando eu falava as bobagens para ela. Por quê? Para que ela tivesse o espírito dela se fortalecesse e fosse leve. Para que as pessoas que estavam à minha volta não estavam doendo. Não quer dizer que não estava doendo. Estava triste ver ela daquele jeito. Eu tinha noção da saudade, mas eu tinha muito mais fé e certeza de que ela precisava estar bem e eu também, para ela se desprender. E a gente adorava brincar com ela. Eu falava, vai assustar quantos aí, vamos mais cabelo, tem que ir bonitinha. É que você vai chegar desse jeito, né? E às vezes lá no quarto tinha outras pessoas conosco e falavam assim com a minha irmã, essa menina tem problema. Então, gente, sabe por quê? Porque nós precisamos, na vida nós temos uma opção. Tudo vai virar um desespero ou tudo vai virar uma esperança. Eu já passei, graças a Deus, por muita dificuldade. Graças a Deus por muito perrengue. E a cada um que eu passo, cada um me ensina como tentar levar um tiquinho mais de alegria para as pessoas, mesmo que essa alegria não esteja dentro de nós. E quando nós estamos sofrendo porque alguém que nós amamos está partindo, nós estamos sendo tão egoístas, porque a gente pensa na nossa dor. E no momento exato a gente tem que pensar o que eu posso fazer para que essa pessoa que eu amo tanto fique em paz, possa partir e chegar no plano espiritual em paz. Vamos encerrar? Ela quer fazer uma pergunta. Tem uma última pergunta aqui, Denise. Denise, a senhora vê como que Chico falou sobre 2019 da Revolução Mundial acontecendo agora? Ele mencionava dia 19. Gente, com todo respeito, inclusive hoje é dia do aniversário de Chico Xavier. Abençoado seja, meu querido com perfume de rosas, gratidão eterna. Olha, a gente sabe pelo plano espiritual, nenhum amigo do plano espiritual, espírito sintonizado do bem, enviava mensagens que não fossem para o nosso melhor conhecimento. Existem muita discussão e estudo sobre datas. Não preocupemos com as datas. O que acontece, que a evolução é de cada um de nós. Mas que no plano espiritual, quando alguns falam, abrem-se novos portais, vêm-se novos fluidos de energia, o que nós devemos preocupar não é com a data em si. O que nós devemos, e que Chico sempre nos convidava, é chegado o momento, e com certeza esse coronavírus, outros vírus virão, meus irmãos. Outras doenças chegarão. Muitas já foram curadas, Outros virão. Então, o que é isso? O que Chico nos dizia dessa data? O convite que nós estamos recebendo, cada um de nós, para sintonizarmos com algo melhor, com a vida verdadeira, para que nós possamos entender essa era e esse tempo, sim, como uma nova era. A nova data, uma nova data, mas não é de descortinar. Nós já estamos passando por um processo de regeneração desde quando o Consolador, o Espírito da Verdade, sob a égide de Jesus, ditou os ensinamentos do plano espiritual. Isso já é a regeneração. A regeneração é quando nós começamos a respeitar os animais, quando nós começamos a respeitar os idosos,
quando nós respeitamos as mulheres, quando nós respeitamos as crianças, quando nós preocupamos com o meio ambiente. Isso já é um processo de regeneração. A regeneração é de cada um. E como cada espírito que está chegando, desde o ano 2000, novos irmãozinhos de luz estão chegando. Nessas eras 2012, 2019, espíritos de grandes esferas, muito mais evoluídas que esse planeta, estão chegando para nos educar e nos ensinar. Então, isso que Chico diz, 2019, vamos entender isso, não como uma data específica, mas esse convite. Nós já estamos numa era em que muitos lá, é o final dos tempos, e vão vir isso, e vão vir pragas. Esses dias me falaram, está chovendo gafanhoto. Gente, os chuvas de gafanhoto existem nas determinadas, muito comum nos Estados Unidos e Europa. Quando se desmata, afeta a mata natural que eles estão, e alguns tipos de plantações, quando eles não têm espaços nas florestas, eles invadem a cidade. É um convite para refletir sobre desmatamento. Então, diante de tudo que acontece, já esse tempo, esse convite da transição, ele já vem, minha irmã, bem antes de 2019. Mas por que agora ele está culminando? Porque a espiritualidade amiga, abençoada, tem nos enviado vários convites por meio crises econômicas, crises políticas, crises, falta de água, falta de alimento, problema ambiental, um clima insuportável de se conviver. Isso é a regeneração. É convite o quê? Aperta-se o cerco, situações difíceis acontecem, para que nós paremos de discutir coisas miúdas, paremos de brigar, paremos de discutir, gente, coisas pequenas e possamos aprender o valor de amar a tudo e a todos. Quem neste momento não pensou assim, oh meu Deus, eu estava discutindo com fulano por coisa tão pequena e agora a gente está aqui diante disso, preso muitas vezes em nossos lares, né? Então as coisas apequenaram, as dores e as dificuldades ficaram menores. Aquele que não leva desaforo para casa, que atormenta todo mundo, que acha que tem que ganhar todo mundo, ele está tendo que suportar ele mesmo, olhando no espelho para ele dentro de casa. Então tudo ficou muito pequeno. Para quê? É o convite, precisou de um vírus invisível, invadir grandes potências, chegar em todos os lares para nos mostrar que somos todos iguais. O período é agora. Né? O tempo que nós contamos aqui, 1 ano, 1 século, 1 milênio, esse tempo no plano espiritual ele não existe. Para nós ele é uma marca de tempo, para que nós possamos nos sintonizar e organizar num planejamento de época. Então, o convite que Chico já nos dizia dessa nova era, são isso assim, são as tormentas que estão chegando, não para nos dizimar, muito pelo contrário, mas para nos incentivar, para nos fortalecer, que nós precisamos entender, mais do que nunca, agora somos todos um. Que assim seja. Denise, primeiro informar o pessoal que a partir de amanhã, quem perdeu, tá? O vídeo completo vai estar no YouTube, acessa lá, FEAC 7 Lagoas, tá? 7 numeral. E 2 recadinhos aqui na nossa oração final. Brigada Florestal pede orações para a avó Maria Esmeralda da Costa Moura, que faleceu hoje, tá? E a Joelma também pedindo orações, porque está com um emprego aí à vista, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, gratidão. Em nome da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, em nome de Deus, com a glória e a luz de Jesus, e com essa equipe abençoada de Dr. Pedro Luiz, e esses irmãos queridos que nos receberam na casa aqui hoje, da minha querida Clarice, a gratidão estamos. Olha, aos nossos irmãos lá, o avô do Emerson da Brigada, a Joelma, e a todos, gente, a cada um de nós, nossos entes queridos, vamos imaginar essa espiritualidade abençoada, lá em cima da serra com as mãos estendidas, emanando luz e paz para todos os recantos da nossa cidade. E que essa vibração de luz e amor
cheguem cobrindo o nosso estado, o nosso país, o nosso continente, todo o planeta Terra. Imaginemos, possamos perceber o Cristo Jesus emanando para nós essa energia de paz. A equipe de Dr. Pedro Luiz, com a sua imensidão de doutores, médicos, irmãos que velam por cada um de nós. Que nós possamos entender que essa vibração vem para limpar as nossas dificuldades, para purificar a nossa alma. E que dentro de cada um de nós possamos acender a chama da esperança, do olhar à janela do próximo, do olhar nos olhos, de emanar força, de ter a certeza que já passou, que está passando, que o Cristo vela por todos nós, que nós somos uma aldeia global, uma pequena tribo, todos irmãos, e o Mestre Jesus como um grande pastor, nos abraçando como ovelhas perdidas, e que agora temos a oportunidade de nos encontrar no caminho de luz, no caminho de esperança, no caminho de cura, no caminho de renovação, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que essa espiritualidade abençoada e benfazeja, emane sobre todos os aflitos esperança e calma. Aqueles que sentem dor, que possam sentir alívio. Mestre Jesus, assim como o vento contorna a floresta e chega ao mar, beija a areia e encontra nas águas o conforto e o alento para aliviar as dores. Que o teu amor por nós receba e abrace os nossos irmãozinhos e a nossa querida irmã, que neste momento recebe o amparo dos amigos espirituais que a recebem no plano maior. Todos os que estão partindo, recebidos em festa, no plano maior estão. Todos que aqui estamos, fortalecidos estaremos, na luz e na paz, na certeza, não estamos sozinhos. Possamos ser a luz que Deus espera de nós. Agradecemos cada um de nós, aos nossos mentores que nos fortaleçam, para que cada um de nós possamos emanar a luz e a alegria que todos precisam. Que assim seja. Que assim seja. Maravilhoso. Obrigada, pessoal. Até semana que Obrigada, vem. boa noite. Que a paz do Cristo esteja com todos nós. Que assim seja. Que assim seja.